Muito bem, o Portal Governador, nós vamos para mais um podcast. E hoje a gente está aqui mais uma vez, acho que terceira vez, se não me engano. Terceira ou quarta vez, com o Matheus Siqueira. E agora numa condição bem diferenciada. O Matheus que se tornou aí o chefe de gabinete da Prefeitura de Governador Celso Ramos. Depois ele confirma até esse dado de forma mais profunda para mim, porque, se não me engano, eu acho que o Matheus já faz parte da história de Governador Celso Ramos como o chefe de gabinete mais novo da história de Governador Celso Ramos, aos 26 anos, ou seja, 26 anos, o chefe de gabinete de Governador Celso Ramos. O Matheus que acabou de se formar em Economia na UFSC, que é uma pessoa extremamente econômica. Trocadilhos à parte, mas olha só, o Matheus nunca ocupou um cargo público, acho que é a primeira vez, né, Matheus? E conta um pouquinho pra gente poder entender esse negócio de, cheguei, vou contribuir com o poder público e chefe, na condição de chefe de gabinete, que é considerado um cargo aí muito importante. Então, em 2020, né, fui candidato a vereador junto ao grupo do atual prefeito, candidato junto pelo pelo PSL, sou suplente de vereador, que se juntou com a União Brasil. Hoje, né, somos suplente, tem duas vagas na Câmara, eu participo na condição de suplente dentro da União Brasil. E como estudante de economia também sempre mantive conversas, levava algumas demandas da nossa comunidade junto ao prefeito, algumas ideias, mas de certa forma, acabei a faculdade, recebi o convite do prefeito fazem aproximadamente 2 meses, recebi o convite para se tornar o chefe de gabinete dele, e nessa última semana saiu sexta-feira, tomei posse, voltei de viagem, tive no gabinete, assinei a portaria e já estou desde sexta-feira efetivado como chefe de gabinete. E você está ocupando a vaga que era até então ocupada pelo William Vollinger, né? Isso. Muito bem. Bom, Matheus, e conta pra gente o que ele te disse, o que ele falou. Não sei se acredito eu que teoricamente você já se aprofundou sobre as atribuições do cargo, mas qual a tua expectativa, né, como chefe de gabinete, tendo em vista que você nunca assumiu um cargo público? Então são pontos importantes a serem observados, né? Como você falou, claro que não é um cargo técnico, né? Eu costumo dizer que a parte da secretaria de uma prefeitura sempre passa pela porta política, né? Como você mesmo falou, foi candidato a vereador, teve uma votação expressiva no bairro Fazenda da Armação, e isso te condicionou a pegar o cargo que pegou. E isso, dentro do ponto de vista político, acaba sendo até incontestável. Acredito que, né, que dentro do bloco interno o Matheus teve uma boa aceitação, não teve ninguém que contestasse, inclusive externamente falando, uma vez que ele foi candidato a vereador, teve uma boa votação e isso condicionou ele ao cargo. Claro que a discussão de segundo plano que as pessoas costumam debater na sociedade, será que Beltrano tem condição, será que não tem? Essa sempre é uma discussão de segundo plano, como a gente falou, porque a condição inicial, né, primária, é a política, né? E o Matheus passou pelo processo político, embora muito novo, né? E como eu falei na história, depois a gente vai consultar melhor esses dados, tá? Mas acredito eu que o Matheus é sim o chefe de gabinete mais novo da história de Governador Celso Ramos. Até então, o município costumava ter aquele chefe de gabinete um pouco mais experiente, digamos assim, né? Que tinha toda aquela malandragem política, porque, né, uma das atribuições acaba sendo fazer aquele filtro para o prefeito, né? Tudo chega ali no chefe de gabinete e ele é o cara que vai fazer aquele filtro. Então, eu queria saber de ti, qual a expectativa que tu tem em relação a isso e como tu está se preparando psicologicamente para isso. Primeiro, né, uma felicidade que eu tenho é pelo simples fato de ter sido bem aceito, né? Em conversa com vários dos agentes políticos aqui da cidade, seja parlamentares, seja secretários, todo mundo ficou bem feliz, né? A impressão que eu recebi, o próprio prefeito comentou comigo fui bem aceito, né? A gente trabalha para buscar o mínimo de rejeição possível. Isso aí eu consigo, né, que dentro do bairro sempre foi o que eu fiz na política, né? Desde a minha campanha. Sempre tenho boa conversa com todos, né, todo mundo, seja situação, oposição, nunca tive problema desse sentido. A minha expectativa, assim, porque estou com muita boa vontade, isso eu falei para o prefeito, bastante vontade, me preparei de certa forma, a faculdade ela dá uma preparação no sentido, tanto conhecimento quanto a questão da análise política, né, esperei esse tempo também, que a gente vai analisando, 2 anos e meio
já de mandato do prefeito, isso a gente já conseguiu analisar várias situações, e ali para trabalhar, para buscar ajudar a administração, no sentido de que trazer boas ideias, fazer esse filtro, né, para o prefeito das demandas que sejam de maior importância para a cidade. Eu acredito que vários projetos, por via do gabinete, a gente consegue articular para implantar, né, aqui na cidade, ideias que sejam pensar não só para um ano, mas conseguir ideias de longo prazo. Eu acredito que com bastante boa vontade, com senso de responsabilidade, até como eu deixei bem claro isso, né, na publicação assim que eu assumi, eu acredito que dá para fazer um trabalho bem interessante, mesmo a gente sendo novo, mas eu já consegui, de certa forma, perceber o que é necessário para ser um bom chefe de gabinete. Né? Certo. Trabalhar ali junto, ter a confiança do prefeito. Anteriormente aqui, o Matheus tinha comentado, inclusive, que, de certa forma, foi uma surpresa para ti. Não era o carro que você esperava, né? Mas é tranquilo, dá para lidar com isso tranquilo. Como o prefeito, o que de fato o prefeito colocou na mesa para ti? Para a gente poder entender, assim, até que ponto tu vais realmente atuar ali dentro, porque assim, o chefe de gabinete não tem muito meio termo, né? Chega uma demanda X lá para o prefeito e é praticamente o chefe de gabinete que vai, como a gente falou, filtrar aquilo ali, né? Imagina, chega 100 demandas para o prefeito não consegue atender 100, e dessas 100, muitas coisas nem precisariam chegar no prefeito, podem ser resolvidas. Então, o que de fato ele colocou na mesa para ti, para a gente poder entender? Na real, o convite foi feito, né? Como eu falei, já faz uns 2 meses. Sempre demonstrei um certo interesse, também nunca fui atrás de querer pedir nesse sentido, né? Sim. E não passava pela minha cabeça mesmo, tá? Isso aí até brinquei, assim, de não passar pela minha cabeça que um cargo realmente que é de tanta responsabilidade, né? Eu pudesse já como ser o primeiro cargo público, mas eu acredito que se o prefeito fez esse convite, né? Para essa posição, acredito que... Eu acho que é porque ele acredita no meu potencial, né? Acredita que eu dê conta daquele cargo específico e consiga fazer um trabalho junto ali com ele, um trabalho bom que vai ser bom para a administração, né? Nesse próximo ano e meio que nós temos do final do mandato do prefeito Marquinhos. Eu acredito, então, vai ser uma boa experiência, né? Se eu receber o convite, eu acredito que seja, né? Não foi por uma insistência minha, certo. Não foi por nenhum tipo de... Bom, e a pergunta que não quer calar é o seguinte: as portas foi o processo político, isso acontece em todas as secretarias, né? Ou pelo menos em quase todas. E a pergunta que não quer calar é justamente aquela. Obviamente uma das condições, acredito que ele tenha colocado, é a sua candidatura novamente a vereador, ou não exatamente? Não, isso já estava posto, né? Eu deixei bem claro desde a última eleição que fui candidato. Independentemente do cargo, você seria novamente? Independentemente de cargo, isso aí eu deixei bem claro, toda a conversa que eu tenho com quem me convive comigo, minha família, meus amigos, né? Eu estava até um período, fiquei meio desanimado, mas por outras situações que não era questão, né, daqui municipal, mas eu deixei bem claro desde que acabou aquela eleição ali em 2020, assim, não, na próxima eu venho de novo, né? E estava já me organizando, me articulando, e o convite apareceu nesse meio caminho, e eu acredito que até é melhor para ter mais uma experiência antes de chegar ao próximo pleito, né? Certo. É isso aí, o Matheus eu vou ousar falar aqui, o Matheus é um jovem inteligente, acabou de se formar em economia na UFSC, como a gente falou anteriormente, e de certa forma polêmico. O Matheus abraça umas causas sem medo de ser feliz, né? Mesmo novo, e embora seja inteligente, eu costumo dizer que uma coisa é ser maduro, outra coisa é ser inteligente. As duas coisas são completamente distintas uma da outra, né? E embora algumas pessoas para algum determinado cargo denote certa ingenuidade ou isso e aquilo pelo fato de faltar experiência, mas com certeza sobra inteligência. Mas eu costumo dizer que o Matheus, quando abraça uma causa, ele abraça de olhos fechados mesmo certo ou errado, abraça de olhos fechados. E eu imagino que vai ter situações, com certeza, inúmeras situações, melhor dizendo, né, que você vai se deparar e vai se lembrar: poxa, eu não sabia que era assim, eu não tinha a menor ideia de que era assim. A gente vê muito isso, principalmente na Câmara de Vereadores, né? O cidadão queria ser vereador, e quando ele chega na Câmara de Vereadores, ele descobre que ele é apenas mais um lá dentro, e ele vai ter que fazer uma coisa muito diferente daquilo que ele imaginava para fazer alguma coisa muito pequena, digamos assim, né? Porque o processo é político, a gente acha uma coisa e é outra. Isso não estou falando para desmotivar, muito pelo contrário, porque acredito no talento do Matheus, mas no sentido de especular e para a gente já ter uma visão
antecedida do que a gente pode esperar do Matheus como chefe de gabinete. Matheus, uma das coisas que a gente sabe que o chefe de gabinete tem que trabalhar e muito é com o não. Né? Ele precisa dizer, porque o prefeito usa quem para dizer o não? O prefeito não diz não para ninguém, né? O cidadão chega lá dizendo que precisa de um helicóptero às 2h da madrugada, o prefeito, não, vamos ver. E sempre sobra para o chefe de gabinete. Você está preparado para lidar com o não? Olha, eu acredito que sim, né? Nunca tu tá 100%, porque às vezes tem situações, como tu fala, mesmo imprevistas, mas eu acho que eu já consegui um nível de maturidade, né, mesmo novo, para perceber que tem muita coisa que tu tem que também saber explicar. Tem pessoas que às vezes, né, não adianta também ser grosseira, a pessoa tem uns que ou finge que não escuta. Um não bem dado, digamos assim. É aquela história, é um não bem dado. Você é adepto do não bem dado. Porque tu tem que explicar às vezes a situação, porque muitas pessoas às vezes até se sentem ofendidas se tu chega e diz, isso aqui não dá pra fazer, mas poxa, tu pode lá chegar, não, ó, dá pra gente tentar fazer dessa maneira, assim não dá por tal motivo. É uma questão, acho que importante, que falta às vezes muito esse senso de, né, eu acho muito engraçado. Mais humano, a moderação, tu tentar explicar. Eu sempre gostei disso. Não adianta tu chegar a ser grosseiro. Tenta explicar, vai assim, assado. Não tem como, às vezes vai dar o não, e tem gente que vai jogando não assim, né, indiscriminadamente. Tenta chegar no consenso. A política é isso, né? Tu não consegue resolver tudo, mas tu tem que se mostrar disposto a resolver, ou se realmente não dá, tu explica até um caminho para que a pessoa possa tentar amenizar aquele problema por outros meios que não seja política, porque a política não é tudo que é resolvido pela prefeitura. Tem gente que... e tem gente que tem essa ignorância, isso aí sempre eu bati, né? Tem vários candidatos a vereador que vêm, às vezes querem prometer mundos e fundos. Eu sempre fui muito transparente com o meu eleitor, muito transparente com quem acompanha o meu trabalho, com quem eu converso no dia a dia. Gente, tem coisa que não dá, não é função da prefeitura, tem coisa que não dá para resolver agora. Eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam na prefeitura e achando que a prefeitura tem o dever de ajudar a determinada situação, financeiramente falando mesmo, né? E elas não entendem de que a prefeitura não pode simplesmente pegar, e eles vão naquele discurso, mas se gasta com isso, se gasta com aquilo, então teria que gastar ali também. E elas não entendem. Algumas situações que eu converso muito lá dentro da prefeitura, sempre que eu tive, né? O que acontece? Tem situações que às vezes tu não, sei lá, um grupo específico precisa de uma ajuda financeira do poder público municipal. Eles acham que simplesmente é chegar, por exemplo, não, a Câmara vai lá, vai enviar, o prefeito vai enviar. Poxa, existem mecanismos que tu cria a questão de CNPJ, né? Tu vai atrás, transforma aquilo ali em uma instituição de utilidade pública. O direito administrativo, ele é muito mais complexo de qualquer outro ramo de direito, né? Já foi essa época. Mais do que o direito penal, o direito constitucional, porque a Constituição está ali, está escrita, tu vê, pronto, né? O Código Penal está ali, está escrito, tu vê o que é crime, o que não é, sentença, né? Enfim... agora, o direito administrativo não. É um conjunto de leis, né, que transformam todo um ritual a ser seguido, né, que formam protocolos a ser seguido, melhor dizendo. Eu sempre vou bater nessa tecla. Eu acho que muitas das vezes falta só tu tentar explicar para o cidadão. Então, e aí nós temos um segundo problema. Uma comunidade pesqueira que um não bem dado dentro de uma explicação é um problema sério. Você vai ter que lidar com o não. Mas eu acredito que, assim... Que é possível, tudo numa boa conversa, tá? Isso eu aprendi desde sempre, né? Eu trabalho com, como se diz, a gente trabalha com gente desde pequeno, praticamente, seja na igreja, empresa, na escola. E eu acredito que tudo dá para chegar a tentar explicar. O problema de muitas vezes no Brasil, questões políticas, algumas questões assim... né? As pessoas se embatem, aí não parar nem para sentar para tentar entender o que o outro pensa. Sim. Ou tu tentar explicar alguma coisa. As pessoas simplesmente já presumem aquilo ali, ou escuta mal. Às vezes nem ele entende errado até a pessoa como a pessoa falou. E leva aquilo ali para outro lado e gera um balaio, tipo, como a gente fala, um balaio de gato. Balaio de gato, E que chega problema, daqui a pouco estão reclamando do prefeito que o cara não quis resolver o problema. Mas não. Certo. É um problema que eu acho que dá para nós, sempre é possível, né? Certo. E uma coisa também importante, já que você vai ser ali, só para as pessoas terem uma ideia da importância do cargo que o Matheus está assumindo, aliás, que assumiu, melhor dizendo, né? O pessoal costuma, inclusive, dizer que é o segundo homem em relação ao prefeito, né? O chefe de gabinete é o segundo homem. A importância é porque está ali e tal. Claro que a gente, no decorrer, né, da execução do cargo,
vai se perceber o nível de usabilidade que o prefeito vai ter em relação ao chefe de gabinete, até que ponto o Matheus vai realmente atuar, até que ponto não, porque isso também é muito característico, né? Tem prefeito que mal usa o chefe de gabinete e tem prefeito que usa muito o chefe de gabinete. A gente já teve aqui situações na história de governador Celso Ramos que o chefe de gabinete, ele decidia tudo mesmo. E por incrível que pareça, a gente já teve situações de chefe de gabinete que a margem de atuação era quase inexpressiva, quase nada, para não dizer nada, vamos supor assim, né? Então isso vai depender muito da característica do prefeito e até do teu posicionamento como chefe de gabinete, até que ponto, porque, como eu falei, voltando ali atrás, no fundo o processo é sempre político, né? E acredito que o que vai te faltar em experiência vai te sobrar inteligência e você vai aprender a cada semana, a cada mês, né? A cada ano ali dentro de uma função, isso tudo na vida, né? A prática que vai realmente ser a tua verdadeira faculdade, né? Na faculdade a gente aprende muito pouco, né? Sim. Acabou de fazer economia agora, né? Eu me lembro quando eu saí da faculdade de História, por exemplo, vinha todo mundo para mim, queria perguntar tudo de História como se eu tivesse obrigação, como se eu fosse uma enciclopédia, eu tinha obrigação de lembrar datas de tudo. E eu falei, calma, não é por aí. A gente aprende É a mesma coisa, o pessoal sabe, agora ele sabe economizar, sabe investir. Exatamente, assim, e não é bem assim. Então é a prática, no fundo é a prática, né? E como o Matheus falou, o Matheus é carinhosamente chamado na armação como Matheus Nonô, né? E isso acredito que ele tem o maior orgulho, afinal de contas eu conheço o Nonô, né, desde sempre, uma pessoa seríssima, né, enfim, uma pessoa fora da curva que, né, acho que todo mundo aqui dentro da Fazenda Armação conhece, e isso diz muito, né, sobre o caráter de alguém, sobre eu costumo dizer uma coisa seguinte: não existe homem perfeito. Existem intenções perfeitas, né? Então ninguém é perfeito, né? O Matheus vai errar, eu erro constantemente, e o segredo está justamente na capacidade que a gente tem de errar e se levantar, né? de pedir perdão se for o caso, né? Enfim. E fico, de certa forma, fiquei muito feliz com a notícia do Matheus ser o novo chefe, e como eu falei, acredito, vamos consultar, mas eu acho que o Matheus já está na história como o chefe de gabinete mais novo da história de governador Celso Ramos. Não sei se o Matheus tem ciência de quando começou o cargo, exatamente em que gestão começou o chefe de gabinete. Tentar descobrir qual é a lei que... Mas eu sei que o primeiro secretário que teve foi uma espécie de secretário-geral, que foi o Neri Azevedo, ele que ocupou esse cargo. Não tinha secretário de saúde. Exatamente, não tinha secretário de saúde, não tinha nenhuma pasta criada, e ele passou a ser o primeiro secretário geralzão, assim, que comandava tudo, né? E isso que condicionou ele a ser depois o prefeito, né? Sucedendo aí o seu Aristo, né? O Aristo Silva. Mas não lembro ao certo aqui em que gestão começou o chefe de gabinete. Mas eu me lembro que quando surgiu o chefe de gabinete, não me lembro agora qual gestão, já surgiu com essa conotação de ser o segundo homem em relação ao prefeito. E isso tem, de fato, né, dentro do senso popular, do senso comum das pessoas, tem uma responsabilidade muito grande. E desejo toda a sorte do mundo e possa contar aqui com o portal. Aliás, o Matheus está sempre aqui, sempre, né? Desde começo de 2020 já, né? Já. Participei dos primeiros podcasts. Exatamente, já estava um pioneiro no podcast. Exatamente, em matéria de política está sempre, né? Da rádio não chegou a participar da rádio, né? Era muito pequeno. Né? Que daí tinha muito tumulto na rádio e nos rendeu muito processo, né? O pessoal tinha o hábito de processar. E ao todo, só para o pessoal ter uma ideia, ao todo eu já respondi aqui no município de Governador Celso Ramos mais de 70 processos. Calúnia, difamação, graças a Deus eu ganhei todos eles, nunca perdi nenhum processo. Mas lógico... Muito processo, a pessoa ameaça com o processo. Ameaça com o processo. O jurídico era usado como ameaça, na verdade, né? Chegava dias... É um problema que a imprensa no Brasil sofre, né? Bastante. Exatamente. Então, mas fico muito feliz. Matheus, uma consideração final? Os microfones estão abertos. Eu fico bem feliz, né, por ter recebido esse convite. Agradeço imensamente ao prefeito. Falei para ele, né, aceito isso com bastante senso de responsabilidade mesmo. Tanto em respeito aos cidadãos, né, de toda a cidade de Governador Celso Ramos, aos meus eleitores também, que deram né, a evidência política que eu consegui foi por causa dos meus eleitores, as minhas ideias que ainda estão vivas. Tenho vontade, sim, de aplicar o que for possível articular para tentar implantar vários projetos que eu sempre defendi, as bandeiras que, né, a população já sabe bem claro desde a eleição de 2020. E eu acredito que ali dá para nós fazer um trabalho muito interessante, um trabalho sério, um trabalho para tentar buscar o melhor para a nossa cidade, né, para a administração, o papel é esse, tu ajudar o prefeito, né, que foi eleito nas urnas, a fazer o trabalho melhor possível.
tu tentar minimizar danos, tentar filtrar os problemas, porque tem gente que acha que tudo tem que chegar no prefeito. Não, a gente pode tentar resolver muita coisa para fazer uma gestão melhor, né, nesse próximo, não sei, o período, mas já assumi na última sexta-feira. Eu acredito que vai ser uma boa experiência. É isso aí. Nosso muito obrigado a todos. Lembrando mais uma vez que o nosso Spotify é Portal Governador Podcasts, tá? Teve esse acréscimo ali, o podcast no final, tá? Então, para quem estava seguindo o Portal Governador anterior, pode seguir o novo podcast no Spotify. A gente também deixa hospedado no YouTube, também como arquivo, mas está lá se alguém quiser assistir pelo YouTube. E também no Instagram também, né? No Instagram também a gente está colocando os podcasts no Instagram. Sei que a maioria do pessoal aqui em Governador prefere o Spotify, mas a gente também deixa ali para aquele pessoal que não tem Spotify. Acredito que muita gente já tem, mas sempre tem um pessoal que prefere assistir ali direto pelo Instagram, tá? Então é isso aí, mais uma vez, nosso muito obrigado. Esqueci de falar no início do podcast, agradecer o pessoal da RT, que está oferecendo os nossos podcasts. Depois a gente vai deixar isso mais evidente aqui. E bacana também essa iniciativa da RT de querer fomentar a entrevista, o bate-papo aqui em Governador Celso Ramos. A gente está programando, fazendo uma grade de programação gigante para o decorrer do ano, e vamos entrevistar bastante gente interessante que vão vir aqui no portal, e vai dar uma chacoalhada bem interessante, principalmente no cenário político, tá? Então espere sim, todo mundo sabe que a gente deixa claro isso, que gostamos de política, respiramos política, e vai ficar bem aquecido. Tá tudo em mar de brigadeiro, a gente sabe, mas não vai ficar assim não, tá? Vai ter uma chacoalhada aí, e eu acho muito bacana isso, porque o ambiente acadêmico, como o Matheus, a gente falou anteriormente, o ambiente acadêmico sugere sempre o quê? O espírito crítico das pessoas, né? Então eu costumo dizer, o pessoal quando vem aqui, olha, se tem uma coisa que o poder público tem que saber aceitar e saber lidar com isso, é com a crítica. Principalmente na era que a gente está hoje, a era da internet, que todo mundo gosta de dar o seu palpite, todo mundo quer dar, todo mundo né? Acompanhando, né? E isso é muito bacana, isso é muito democrático, né? E eu defendo muito isso com todas as forças, defendo isso, a opinião, seja de quem for e seja o que for, desde, claro, que não ataque a honra, aquele negócio todo, né? Isso é importante, como eu falei anteriormente, já respondi mais de 70 processos, nunca perdi um processo. Por quê? Porque a gente tem que ter base naquilo que fala, né? Claro que errar, todo mundo erra, mas tem que ter base naquilo que fala. Mas vai vir muita gente interessante. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui ao Dom Rafael, da RT Net, né, por esse belíssimo trabalho, por essa iniciativa de ajudar aí o bate-papo em Governador Celso Ramos. Matheus, muito obrigado.